Um casal se separa e eles têm um filho menor de idade. Um desses pais vai ter que pagar pensão alimentícia para o outro. E qual é o valor de pensão que ele vai ter que pagar? Meu nome é Giovanni Machado, seja muito bem-vindo ao meu escritório de advocacia. Bom, hoje a gente vai falar sobre como chegar num valor de pensão. Eu recebo muitas perguntas sobre, Giovanni, o valor da pensão é 30% do salário mínimo, é 30% do salário da pessoa? E a resposta é não. A gente vai passar aqui por cima de como a gente chega num valor, tá, da pensão alimentícia e tirar esse mito aí dos 30%. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o valor da pensão ela é baseada no que a gente chama de binômio da necessidade e possibilidade. Eu particularmente acredito no trinômio de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Vou explicar aqui rapidinho o que é esses termos técnicos e depois a gente passa para uma conversa mais tranquila, sem esse juridiquês tudo. Mas a necessidade ela é basicamente o que o menor precisa. Você vai literalmente somar os gastos dele, escola, remédio, vestuário, lazer, alimentação, tudo que ele gasta. Essa é a necessidade. Depois, a possibilidade é quanto que o alimentante, que é a pessoa que vai pagar a pensão, ganha por mês. Essa é a possibilidade dele pagar. E a proporcionalidade é o quanto que cada pai ganha. Tanto o que vai pagar a pensão, quanto o pai que está com a criança, e vai receber para administrar. Tem que ter uma proporcionalidade também. Depois eu explico isso. Bom, então, nós sabemos que a gente tem que saber quanto que o menor gasta, quanto que o alimentante, que é a pessoa que vai pagar a pensão, ganha, para chegar no valor da pensão. E essa parte da necessidade é tudo que o menor gasta por mês realmente. Então, vamos fazer aqui um cálculo prático para a gente ter uma ideia. Vamos supor que o menor ele gasta R$300 de escola, R$1.200 de material escolar por ano, os livros, enfim. R$100 de plano de saúde, R$100 de lazer, ele passeia aos finais de semana, vai ao shopping, futebol, uma atividade extracurricular, alimentação, ele gasta mais R$400 por mês e vestuário ele gasta mais R$100, compra uma roupinha aqui e uma ali. A escola, o material escolar e o plano de saúde, esses três gastos, geralmente eles ficam no 50% para cada pai. Tá? A grande maioria das sentenças aqui em Goiás deixa saúde e educação com 50% para cada um dos genitores. Então a gente vai tirar esses três aqui da nossa conta. Então se a gente somar aqui lazer R$100, futebol R$100, 200, mais alimentação 400, 600, mais o vestuário de 100, R$700. Então a necessidade dessa criança, deste exemplo nosso, está R$700 por mês. Ou seja, o valor da pensão seria 350, que é a metade, porque cada pai tem que arcar com a metade da pensão. Então seria R$350 de pensão mais 50% dos gastos com a saúde e a educação. E aí a gente viu que os gastos com a educação é 300 de escola por mês mais 1.200 de material escolar, cada pai arcaria com metade, e o plano de saúde, R$100 cada pai arcaria com metade, mais eventuais remédios que aquela criança ficar doente, ok? Então, é mais ou menos assim que a gente chega no valor de uma pensão. Soma tudo que a criança gasta e divide no meio, tá? E cada pai vai pagar aquele valor ali por mês. A questão da possibilidade é que, às vezes, o valor da pensão fica alto para o tanto que o alimentante, que é a pessoa que vai pagar, está recebendo. Tá? Então tem que ter uma certa adequação. E a proporcionalidade é porque às vezes o salário de um pai e do outro é muito distante. Então o juiz não vai deixar certinho, o cada pai pagar 50% das despesas do filho. Às vezes você vai ver um pai pagar mais por mês do que uma mãe paga, ou uma mãe pagar mais do que um pai. Isso acontece porque o salário deles é diferente e tem que ter uma proporcionalidade. Lembrando, gente, que a pensão alimentícia ela vem para garantir e manter o padrão de vida da criança. É sempre pensando na criança. Quando tem o divórcio do casal, a separação do casal, a gente
faz essa pensão visando manter o padrão de vida daquela criança. Ele continuar estudando na mesma escola, ele continuar frequentando as mesmas aulas extracurriculares, tendo o mesmo tipo de lazer. Tá bom? É sempre visando o bem-estar daquele menor. Essa foi uma pequena explicação de como chegar no valor de pensão e desmistificando aquela questão dos 30%. Você vai ver muita pensão alimentícia fixada no salário mínimo. Como é que funciona? Quando você chega, no nosso exemplo, por exemplo, a gente chegou que a pensão do menor ia ser R$350, né? Porque ele gasta 700 por mês, então a metade para cada um, 350. Isso a gente converte numa porcentagem do salário mínimo e fixa para que seja paga aquela porcentagem. Por quê? Porque todo ano o salário mínimo ele é reajustado. Então, com esse reajuste do salário mínimo, automaticamente reajusta o valor da pensão. Mas a pensão não é 30% do salário da pessoa ou 30% do salário mínimo, tá? A gente fixa no processo um valor de porcentagem relativo ao salário mínimo, que pode ser 50% do salário mínimo, 70%, 20%, enfim, depende de cada caso, para que todo ano tenha um reajuste automático da pensão com o reajuste do salário mínimo, tá? E também existe o entendimento dos tribunais de que o máximo que poderia ser atribuído de pensão alimentícia para alguém seria 30% do que ele ganha. Tá? Não poderia ser mais. Não é uma regra, não é lei, mas a gente tenta sempre manter mais ou menos por aí. Essa foi uma pequena explicação sobre como chegar no valor da pensão alimentícia. É bem mais complexo do que é difundido por aí, né? Que é 30% do salário mínimo. Não, cada caso é um caso, os processos são bem complexos, exigem uma análise bem mais profunda para se chegar no valor justo para a criança e também para os pais. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui ou alguma pergunta para um próximo vídeo sobre processos na área de família. Espero que vocês tenham gostado. Siga nossas páginas para receber mais conteúdo sobre processos de família. E um forte abraço e até o próximo vídeo.